Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma grande alegria ter a sua companhia neste momento especial para o estudo da Palavra de Deus. Nós vamos estudar a lição número 3 da Escola Sabatina, que tem como título A Visão de Jesus e dos Apóstolos acerca da Bíblia. Eu convido você para fazermos uma oração, pedindo a orientação de Deus para este momento tão especial do estudo da lição da Escola Sabatina e, claro, o estudo da Bíblia. Oremos. Obrigado, nosso Deus, por este momento especial. Por favor, permite que possamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento, não apenas para compreender, mas para viver as coisas que aprendermos da Tua Palavra. É o que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar propriamente o nosso estudo, eu quero lembrá-lo que é muito importante você ter a sua Bíblia e você ter a sua lição e estudá-las diariamente. Isso lhe trará muito conhecimento bíblico, teológico e permitirá que você possa ensinar a Bíblia a outras pessoas. No estudo de hoje, eu quero enfatizar Jesus Cristo como estudioso das Escrituras. Em outras palavras, Jesus Cristo como hermeneuta. Enquanto leitores da Bíblia, nós sempre empregamos métodos de interpretação que nos permitem compreender com precisão. E até pode ser que muitas vezes não tenhamos consciência de que estamos usando métodos. Agora, se não houvesse um sistema interpretativo, a compreensão ocorreria apenas aleatoriamente ou ocasionalmente. De modo que, ao longo dos séculos, se as pessoas têm corretamente compreendido a palavra de Deus, é porque têm utilizado princípios apropriados e métodos de interpretação corretos, embora sem treinamento bíblico formal. Por isso, irmãos, é necessário nos aprimorarmos em nossas ferramentas interpretativas. E aqui quero mencionar rapidamente 4 razões, ou digamos, lacunas ou bloqueios, pelos quais precisamos, de fato, de métodos de interpretação. Primeiramente, há uma lacuna histórica que separa o leitor atual tanto do autor quanto dos leitores originais ou leitores primitivos. Por causa disso, por exemplo, seria muito fácil classificar Jonas meramente como antipático e desinteressado pela salvação dos gentios, a menos que conheçamos a crueldade e a pecaminosidade dos ninivitas. Além disso, há também uma lacuna cultural, devido à notável diferença entre a nossa cultura e a cultura hebraica. Isto pode comprometer a objetividade do estudo da Bíblia. Afinal, nossa cultura nos condicionaria a olhar a Escritura com lentes atuais, diferentes das lentes usadas por seus autores e leitores originais do passado. Em terceiro lugar, há o bloqueio da diferença linguística. As línguas bíblicas, hebraico, aramaico e grego, são muito diferentes da nossa língua, tanto em sua estrutura quanto em suas expressões idiomáticas. Isso pode levar o leitor atual a não compreender adequadamente, por exemplo, a expressão "O Senhor endureceu o coração de Faraó", registrada 5 vezes no livro de Êxodo. Um estudo superficial pode comprometer o sentido primitivo desta frase, que pode ser diferente da tradução literal que chegou até nós. Finalmente, a quarta lacuna é de natureza filosófica. Cosmovisões diversas levam a percepções diferentes sobre a origem e o propósito da vida, natureza do universo, etc. E quando questões como estas precisam ser traduzidas, certamente há um grande risco de uma tradução ideológica. Bom, você está compreendendo, amigo e amiga, a enorme importância de métodos corretos de interpretação? Nas últimas décadas, o método mais destacado no estudo da Bíblia é conhecido como o método crítico histórico. Os eruditos que usam esse método operam com base em pressuposições que, sem estudar primeiramente o texto bíblico, rejeitam os relatos confiáveis dos milagres e outros eventos sobrenaturais que estão narrados aqui na Bíblia. Mesmo um uso modificado desse método, que retenha o princípio crítico, subordinando a Bíblia à razão humana,
é inaceitável para aqueles que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus. O método crítico histórico minimiza a necessidade de fé em Deus e a obediência aos seus mandamentos. Imagine você estudar a Bíblia com essa pressuposição. Além disso, uma vez que tais métodos obliteram o elemento divino da Bíblia, como um livro inspirado, isso compromete também, porque esse método nos leva a depreciar ou a discordar da profecia, por exemplo, da profecia apocalíptica, nos leva a não aceitar as porções escatológicas das Escrituras. Irmãos, por tudo isso que foi resumido aqui, eu peço a você que ama a Bíblia, eu peço a você o seguinte: evite o uso de pressuposições resultantes de deduções associadas com o método crítico histórico. Bom, eu penso que em lugar de dar espaço para o método crítico histórico de interpretação da Bíblia, vamos olhar para o modo como Jesus Cristo lia a Bíblia. E temos muito a aprender com Jesus como intérprete da Bíblia. Então vamos para um tópico importante dentro do nosso estudo, que é a relação que há entre Cristo e as Escrituras. No olhar bíblico, é certo que Jesus Cristo veio ao mundo para salvá-lo e não para falar sobre crítica bíblica. Por outro lado, ao revisarmos o modo como Cristo lidou com as Escrituras, facilmente concluímos que ele não é apenas o criador, o autor das Escrituras. Ele também é o seu intérprete mais preeminente, mais importante. De fato, irmãos, é preciso lembrar que Jesus não é apenas o autor da Escritura através do poder do Espírito, mas ele próprio é um leitor, ele é um intérprete das Escrituras. Deste modo, a correta compreensão e aplicação da Bíblia depende da aceitação de Cristo como a estrela norte integradora para a doutrina cristã. Um outro ponto importante desse estudo é como Cristo via a Escritura. Jesus Cristo claramente considerou que a Escritura é divinamente inspirada, oferecida através de instrumentos humanos. Isto pode ser ilustrado, por exemplo, pelo fato de ele atribuir ao Espírito Santo as palavras de Davi. Vamos ler sobre isso? Marcos capítulo 12, versículo 36. Olha aqui. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Observa, Marcos 12, 36 cita as palavras de Davi no Salmo 10, versículo 1. Além disso, Cristo compreendeu a profecia de Daniel 9, 27 como uma predição inspirada que se cumpriria. Veja o que está escrito, por exemplo, nesse sentido, em Mateus capítulo 24, versículo 15. Mateus 24, 15 diz assim: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Percebe? Aqui em Mateus 24, 15, Jesus está se referindo a Daniel 9, 27. O exemplo mais conhecido, provavelmente, seja o que ocorreu quando Jesus Cristo visitou a sinagoga em Nazaré. Ao ler a passagem de Isaías 61, 1 e 2, ele declarou que seu cumprimento acabara de ocorrer diante dos ouvintes. Vamos ver esse texto? Lucas capítulo 4, versículo 21. Lucas 4, 21. Esses textos que estamos lendo nos dão uma clara noção de como Jesus Cristo considerava as Escrituras que ele tinha em suas mãos. Lucas 4, 21. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabam de ouvir. Ele citou Isaías 61, 1 e 2. Há outros exemplos da inspiração da Escritura e da participação humana
Você tem diversos textos bíblicos, Mateus 26, 54, João 13, 18, citando o Salmo 41, 9, Mateus 27, 46, no qual ele cita o Salmo 22, 1. Irmãos, o modo como Cristo usa as Escrituras nos mostra que ele a considerava autoritativa. Isso é evidente, por exemplo, no texto de Mateus 4, onde ele usa com insistência a frase está escrito, 3 vezes, versos 4, 7 e 10. Como decorrência da autoridade bíblica, diante de uma discussão ou de uma disputa, Jesus Cristo claramente apelou às Escrituras para embasar seu posicionamento. E eu quero citar agora uma série de versos bíblicos a esse respeito e gostaria que você conferisse. Por exemplo, Mateus 12, 3. O que está escrito em Mateus 12, 3? Mateus, capítulo 12, versículo 3. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Nunca lestes? Lucas capítulo 10, versículo 26. O que está escrito na lei? Isso também está lá em João 10, 34. Mateus 4, 4. Está escrito. Você encontra isso também em João capítulo 8, versículo 17. Entretanto, provavelmente a maior evidência de que Jesus Cristo via a Escritura como autoritativa é quando ele atribuiu a autoridade legal para a totalidade das Escrituras, a visão que também é sustentada pelos judeus. Vejam vocês, por exemplo, em João capítulo 12, versículo 34, esse é um texto fundamental. João capítulo 12, versículo 34. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Você percebe como a multidão também notava justificava ou legitimava essa ideia? Essa questão de que a Escritura tinha autoridade, a totalidade da Escritura tinha autoridade legal. Jesus Cristo entendia assim e os judeus também entendiam dessa forma. Por outro lado, amigos, ao sustentar que a Escritura não pode ser anulada, João capítulo 10, versículo 35, Cristo ensina que sua autoridade não poderia ser rasgada e também não poderia ser resistida. Portanto, as Escrituras têm sim a autoridade final, têm autoridade irrevogável, governando toda a vida. O que se observa então, amigos, o que se observa claramente é a atitude uniforme de Jesus para com as Escrituras. Essa atitude era de completa confiança, de completa segurança em sua autoridade baseada na palavra de Deus. Mais ainda, Jesus Cristo considerava as narrativas como registros objetivos de fatos históricos. Isso é muito importante e nos mostra a consideração que Jesus tinha pela palavra de Deus. Há diversos textos a respeito disso. Eu vou mencioná-los rapidamente. Por exemplo, ele se refere a Abel, Lucas 11, 51, Noé, Mateus 24, 37. Ele se refere a Abraão, João 8, 56. Se refere também à instituição da circuncisão, que era algo tão importante para o povo judeu. Isso está lá em João capítulo 7, versículo 22. Você pode conferir com Gênesis 17, comparar com Gênesis 17, 10 a 12, ou com Levíticos 12, 3. Jesus Cristo também se refere ao fato histórico de Sodoma e Gomorra, Mateus 8, 11. Jesus fala do maná em João 6,31. Jesus Cristo fala da serpente no deserto em João capítulo 3, versículo 14. Ele se refere a Davi quando este tomou os pães da presença e os comeu. Está lá em Mateus capítulo 12, versículos 3 e 4. Ele se refere a Davi como salmista em Mateus capítulo 22, versículo 43 e também em Lucas 20, 42. Jesus Cristo se refere a Salomão
em Mateus 6,29. Se refere a Elias em Lucas 4, 25 e 26. Jesus Cristo menciona Eliseu em Lucas 4, 27. Jesus Cristo fala de Jonas em Mateus 12, 39 e 41. Jesus Cristo fala de Zacarias em Lucas 11, 51. Você percebe a riqueza, isso não foram todas as citações, mas eu mencionei algumas. Você percebe a riqueza do fato histórico legitimado por Jesus a partir das narrativas do registro das Sagradas Escrituras? Para ele, esses fatos que eu mencionei eram fatos históricos. Agora, amigos, vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso pensamento, o nosso conceito em relação a Cristo e o Antigo Testamento. Para Jesus Cristo, as Escrituras são de origem divina. Esse conceito é básico, é fundamental e todas as demais percepções dependem desta ideia. Percebe-se a compreensão de Jesus Cristo da origem divina da Escritura ao chamá-la de preceito, ao chamá-la de mandamento, colocando-a em contraste com as tradições humanas. Há um texto sobre isso, por exemplo, em Marcos capítulo 7, vale a pena ler esse texto, Marcos capítulo 7, versículos 8 e 9. Marcos 7, 8 e 9. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Ou seja, amigos, deliberadamente, Jesus Cristo está falando de duas categorias. Palavra de Deus, Marcos 7,13, e palavra dos seres humanos. Além do mais, Cristo afirma que o Espírito Santo é quem inspira a Escritura. Isso tudo, amigos, demonstra a origem divina da palavra. O que se pode perceber no modo como Jesus considerava as Escrituras é que a perspectiva de Cristo em relação à Escritura era clara e fica evidente explicitamente com outros textos adicionais que eu quero mencionar para você agora. Por exemplo, Mateus capítulo 19, versículo 4. Mateus capítulo 19, versículo 4. Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Marcos capítulo 12, versículo 24. Respondeu-lhes Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Outro texto que pode ser mencionado, lá de Mateus capítulo 5, versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir. Lucas capítulo 4, versículo 4, mas Jesus lhes respondeu, está escrito, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Irmãos queridos, tudo isso nos leva a pensar o seguinte, Cristo tinha uma visão cristocêntrica das Escrituras, porque o tempo todo ele se refere ao texto, interpreta o texto, legitima o texto, mas o modo como ele se dirige ao texto também coloca a pessoa dele no próprio texto. Aliás, eu queria desenvolver essa ideia com você, essa ideia da cristocentricidade das Escrituras. Esse é um aspecto importantíssimo em nosso estudo da lição da Escola Sabatina. É importante compreender que Cristo tinha uma perspectiva cristocêntrica da palavra. Ou seja, elas só faziam sentido quando colocadas na perspectiva de sua própria vida. Isso é interessante. Ao falar da Escritura, Jesus está falando de algo que ele mesmo disse. Mas também, por outro lado, ao falar da Escritura, Jesus está falando dele próprio. Podemos dizer que Cristo é o significado, mas é também o significante do texto. Em 5 ocasiões, pelo menos, em 5 ocasiões, Jesus Cristo afirmou ser o tema de todo o Antigo Testamento. Vamos conferir esses textos? Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus Cristo como o centro do Antigo Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim revogar a lei
os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Você percebe como Jesus Cristo se coloca na ação cumpridora da palavra de Deus? Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 27. Diz assim, Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Há um outro texto, um terceiro texto, que é fundamental nessa compreensão. Lucas capítulo 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Percebeu? A respeito de mim. O texto fala de Cristo. O texto fala do cumprimento do que havia sido escrito na própria pessoa de Jesus Cristo. Um quarto texto, João capítulo 5, versículo 39, o que diz? Diz o seguinte, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Um quinto texto fundamental está em Hebreus capítulo 10, versículo 7. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Hebreus 10, 7. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Todos esses textos que nós acabamos de ler, especialmente esses 5 últimos, mostraram que Jesus não era apenas aquele que deu o texto para nós, mas a Escritura se cumpre na vida dele. É por isso que é importante considerar a cristocentricidade da palavra de Deus. Eu quero agora abordar um outro tópico com você. Cristo era fiel aos princípios de textos do Antigo Testamento. Sim, amigos, Jesus Cristo demonstrou ser fiel aos princípios de textos do Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus referiu-se a Oséias capítulo 6, versículo 6, para justificar o fato de seus discípulos comerem com publicanos e pecadores. Vamos ler esse texto em Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13. Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13. A palavra de Deus diz assim, Mateus 9, 10 a 13. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E aqui ele cita o texto de Oséias 6,6. Vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Percebe? Ele usa em Mateus 9, Oséias 6,6. Certamente, amigos, as aplicações feitas diferiam umas das outras, mas o princípio que subjaz a esse texto, especificamente, permanece o mesmo. E qual é? A atitude do coração é mais importante e sempre toma a precedência sobre uma mera obrigação externa. O que parece claro, amigos, é que Jesus Cristo entendia a importância do Antigo Testamento para compreender o Novo Testamento. Afinal, sem a linguagem do Antigo Testamento, a igreja ficaria sem linguagem. E mais ainda, ela não encontraria palavras para anunciar o testemunho de Cristo, do qual está incumbida. Há um outro aspecto que eu gostaria de abordar com você brevemente, que são 2 erros apontados por Jesus Cristo. Em sua tarefa de hermeneuta, em seu trabalho de intérprete do texto, Jesus Cristo surpreende por sua simplicidade,
por sua objetividade, por sua clareza e também por sua profundidade. Um exemplo disso está numa frase conhecida dos evangelhos. E eu quero que você me acompanhe em Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, 29. Diz assim, Mateus 22, 29. O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Neste texto, Jesus Cristo destaca dois aspectos fundamentais, dois temas fundamentais. Em primeiro lugar, uma vez que esses treinados estudiosos das Escrituras memorizavam a Bíblia pelos livros, Jesus não está atribuindo seu erro teológico a uma ignorância das palavras da Escritura, não. Ele está atribuindo isso à falta de compreensão do seu significado. Ou seja, o caráter da Escritura, da palavra de Deus, e a sua verdade divina não é para ser encontrado apenas citando a Bíblia, mas discernindo, compreendendo o seu verdadeiro significado. Isso quer dizer, amigos, que não basta decorar versos bíblicos. É importante decorá-los, mas não basta decorá-los. É necessário compreendê-los. Em segundo lugar, a ignorância da Escritura por parte dos saduceus está justamente conectada com o seu ceticismo sobre o poder de Deus para levantar aqueles que retornaram ao pó da morte, ao pó da terra. Não diferente de alguns cristãos liberais de hoje, eles aparentemente permitiram que dogmas filosóficos epicuristas bloqueassem suas mentes para os ensinamentos dos profetas. Isso era um problema seríssimo. Em vez de recorrer à compreensão profética, preferiram compreender tudo isso à luz da filosofia reinante na época. O que faz Jesus Cristo? Jesus Cristo, então, parece atribuir a ignorância da Escritura ao fato de os saduceus serem céticos em relação ao poder de Deus. E no caso específico aqui citado, está sendo observado que os saduceus não criam na ressurreição. Aqui estamos provavelmente, amigos, diante de um princípio fundamental para uma hermenêutica da perspectiva de Cristo. Para compreender a Escritura, é necessário crer no poder de Deus. Eu vou repetir isto. Para compreender corretamente a Escritura, é necessário crer no poder de Deus. Porque quem não crê no poder de Deus jamais vai compreender adequadamente a Escritura. É o caso de eruditos que não conhecem a Bíblia e que vão ao texto para compreender o texto, mas como ignoram o poder de Deus, ignoram os elementos naturais, jamais vão compreender adequadamente o texto. E aqui, uma pessoa simples, sem estudo formal, mas que estuda a palavra, está à frente dos eruditos, porque pessoas simples, compreendendo o aspecto sobrenatural e compreendendo o poder de Deus, são sim capazes de compreender toda a Escritura. Bom, voltando às palavras de Cristo, dito de outro modo, Cristo não entendia a Bíblia meramente em seu significado abstrato, mas em sua verdadeira significação e aplicação. Significação é aplicação. O exemplo disso é o seu debate sobre o divórcio, que está em Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9, você pode conferir depois. Ele apela a Deuteronômio 24, arguindo que Gênesis 1 e 21 e 2 e 24 são os textos que regem o princípio envolvido. Ao fazer isto, Cristo segue uma boa prática rabínica, não negando o caráter da palavra de Deus, mas argumentando contra o uso tradicional de Deuteronômio 24 como a passagem reguladora para o relacionamento conjugal. Ele entende que essa regulação está antes, está lá em Gênesis 1 e Gênesis 2. De fato, amigos, o texto de Mateus 19, 3 a 9, deixa mesmo evidente a abordagem de Cristo de não direcionar sua conversa para um viés teórico, pois a pergunta dos fariseus era de cunho meramente informacional, exigindo um sim ou não, e no máximo, uma justificativa era o que eles queriam. Todavia,
Cristo se detém em uma longa consideração de cunho prático. Isso demonstra, amigos, que em Cristo a experiência estava sempre acompanhada da Escritura e vice-versa. Isto é visto, por exemplo, em textos que exprimem esta ideia. Eu quero que você me acompanhe em Lucas capítulo 4, versículo 21. Eu queria ilustrar isso que acabei de mencionar para vocês. Lucas capítulo 4, versículo 21. Lucas 4, 21. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabam de ouvir. E essa ideia está também em João capítulo 18, versículo 9. Jesus Cristo era capaz de perceber tanto o elemento do significado quanto o elemento da aplicação ou cumprimento daquilo que havia sido anunciado. Sabe que em nossa contemporaneidade, em nossa época, parece que nós temos separado epistemologicamente esses dois aspectos que Jesus menciona e que eles se pertencem, nunca deveriam ser separados. Compreender o que está escrito e crer no poder daquele a quem se refere o escrito. Compreender e crer. Crer para compreender. Irmãos, é o nosso dever reunir o que nunca deveria ser separado: a compreensão e a experiência. A experiência e a compreensão. Tem gente que defende a teoria, tem gente que defende a prática. Isso é uma discussão inócua. Nós precisamos da teoria e da prática e da teoria, da compreensão e da aplicação e da compreensão. Depois de estudar um pouco o modo como Jesus lia e interpretava as Sagradas Escrituras, eu tenho uma pergunta para você. Será que as palavras de Lucas 24 a 25 se aplicam a nós? Será que as palavras de Lucas 24 a 25 se aplicam a nós? Deixa eu explicar um pouco para você. Em Lucas 24 a 25 está escrito o seguinte: ó nécios e tardos de coração. Parece que esta repreensão tinha a função de preparar os discípulos para entrar no caminho da correta compreensão dos textos que lhes eram familiares, uma espécie de postura socrática do Mestre Jesus Cristo. Ou seja, o primeiro passo para o aprendizado eficaz é o reconhecimento da própria ignorância. A advertência dada em Emaús ainda serve para nós. E qual foi o resultado? Naquela época, qual foi o resultado? Os olhos foram abertos. E qual será o resultado para hoje? Os nossos olhos serão abertos. Mas eu insistiria em perguntar: será que estamos sendo nécios e tardos de coração para compreender tanto o que é dito como o poder da pessoa que diz, ou para compreender tanto a teoria quanto a prática, ou a compreensão e a aplicação, e não querer separar essas duas coisas que se pertencem mutuamente e que nunca deveriam ter sido separadas? Irmãos, estamos chegando ao fim do nosso estudo de hoje e eu concluo este estudo refletindo em Lucas capítulo 24, versículo 19, que diz assim: Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. É muito interessante. Você notou esse versículo? Você notou que está escrito que Jesus era poderoso em obras e em palavras? Nessa sequência, obras e palavras. Coincidência? Talvez não. O teólogo Jason Boyd nos lembra que a sequência ação-palavra no grego, que ocorre em relação a Cristo, sugere que há algo significativo em curso. Algo, mesmo que seja uma agenda teológica não reconhecida ou oculta. A reversão dessa sequência, palavra-ação, poderia indicar abordagens teológicas que compreendem a verdade como algo inicialmente teórico para então ser colocado em prática. Seria uma sequência natural para a teologia bíblica ou para a teologia sistemática que dão prioridade à palavra em relação à ação. Bom, seja como for, ou seja qual for a motivação que conduziu a esta sequência, obra,
palavras, que é a sequência apresentada no texto que eu li em Lucas, o fato é que se constitui em uma fonte, em uma lente fundamental, através da qual podemos ler esta história do caminho de Emaús. Irmãos, Jesus Cristo ter sido um profeta poderoso em obras e palavras, nos alerta para o fato de que as ações definem o que nós dizemos. No caso específico deste relato, a morte e ressurreição de Jesus dão sentido a tudo o que ele disse. Qual o impacto disso? O que isso tem em relação à nossa vida cristã e à nossa comunidade, às nossas igrejas? O que significa tudo isso? Como é que isso impactaria a nossa doutrina? Eu acho que tem um impacto muito forte dizer que a ação vem primeiro e a palavra vem depois. Afinal, irmãos, as palavras são fáceis, são baratas. É fácil dizer algumas coisas, enquanto que as boas ações são difíceis e muitas vezes não têm preço, exigem grande sacrifício. Queira Deus, irmãos, que sejamos conhecidos como pessoas que estudam e compreendem a Bíblia corretamente, mas que também sejamos conhecidos como pessoas que realizam boas obras, movidos pelo amor de Deus e movidos pelo amor a Deus. Obrigado por me acompanhar hoje, que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe no estudo diário da Bíblia, da lição da Escola Sabatina, e que, além de estudar, obviamente, possamos sempre seguir as suas orientações. Espero você na próxima semana com a lição número 4, a Bíblia, a fonte autoritativa da nossa teologia. Que Deus nos abençoe.